Glória a Deus. Queridos, o último capítulo desta segunda carta do apóstolo Pedro para a Igreja Universal, para a Igreja Cristã na face da terra, nos fala sobre a vinda do Senhor. É um capítulo que tem 18 versículos. Ele fala da vinda do Senhor. É um capítulo onde ele fala de pessoas debochadas, críticas, escarnecedoras. Que deboche esse negócio de falar que Jesus voltará, onde eles dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Onde o versículo 3 e 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, uns falam assim, gozadores, a Bíblia fala aqui escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios erros, seus próprios pecados, seus próprios desejos, certo? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Pedro aqui ele fala que nos últimos dias vão haver pessoas que vão zombar, escarnecer. É agora que Jesus voltará. Você já deve certamente ter ouvido alguém fazer essa crítica, essa zombaria. Quantas pessoas crentes, quantas pessoas cristãs estão desistindo? Você deve conhecer também pessoas assim, que desistiram de esperar que Jesus voltará, certo? No versículo 5 e 7 fala, eles voluntariamente ignoram isto pela palavra de Deus já desde a antiguidade. Existiu o céu, a terra, foi tirado água no meio da água, quais coisas pereceu o mundo coberto de água. Aqui ele está falando sobre o dilúvio. Pedro está lembrando a nós, está lembrando aos cristãos que um dia o mundo foi destruído por água. E a ciência, mesmo a ciência ateísta, eles provam que um dia esse planeta foi coberto com água. Mesmo quem é ateu prova que isso um dia aconteceu. É o que Pedro está falando aqui sobre o dilúvio. E no versículo 7 ele fala: os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Ele está falando aqui agora que no dia do juízo de Deus, por causa da perdição do homem, por causa da perdição do ímpio, essa terra que agora existe está guardada para ser destruída com fogo. A terra, a primeira vez, foi destruída com água. Deus deu arco-íris, prometendo ao homem: olha, esse arco aqui é que toda vez que você olhar o céu e ver ele, você vai lembrar que a terra foi destruída pela água, mas eu estou dando esse arco prometendo a você que eu não vou mais destruir com água. Mas aqui Pedro, ele está falando que essa terra aqui, ela está guardada para um dia ser destruída pelo fogo, queridos. Ele fala que a terra ela foi criada pela palavra de Deus. Um dia ela foi destruída pela água, pela palavra de Deus. E ele fala que um dia essa terra, que um dia foi criada pela palavra de Deus, ela vai ser destruída pelo fogo, pela palavra de Deus. Queridos, agora eu quero preparar aqui para encerrar nossa live com o versículo 9, que fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Queridos, apesar da zombaria, das críticas, do deboche, apesar do escárnio de muitos que não creem na promessa de que Deus vai julgar a humanidade, de que Deus vai destruir o mundo, a Bíblia está dizendo aqui, Pedro está dizendo que isto vai se cumprir, Terezinha Silva.
Isso vai se cumprir, Isabel. Isso vai se cumprir. Mateus 25, 31 a 41, Apocalipse 21, 1, confira lá. Deus ainda não executou. Por que Deus ainda não fez isso, pastor? Por que Deus não acabou ainda com essa raça, com este mundo? Por quê? Porque Deus, ele é longânimo. Longânimo quer dizer tardio em irar-se. Para nós, lá em Atos, em Gálatas, Paulo fala que longanimidade é fruto do Espírito Santo. O que é ser longânimo? É a gente ser tardio em irar-se. A Bíblia quer que a gente seja também longânimo, porque Deus, ele não executou isso ainda, porque ele é longânimo. Deus, mas ele não mudou de propósito, queridos. A demora do nosso Deus executar a destruição final prova justamente a bondade e a paciência de Deus. Ele tem um grande desejo de ver as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos para que não sofram na eternidade. 1 Timóteo 2,4. Embora o Senhor não almeje que ninguém pereça e até faça de tudo para salvar a humanidade, a grande maioria padece porque rejeita o seu filho e a sua palavra. Muita gente pergunta assim, por que tem um monte de igreja? Por que tem um monte de igreja? Por que tem um monte de igreja? É porque Deus, ele está fazendo de tudo para salvar a humanidade. Por isso que você vê igreja aí que o pastor pode ter barba, tem igreja aí que nem o membro da igreja pode ter barba, dirá o pastor. Tem muita igreja aí pregando que o homem de barba vai para o inferno. Eles não querem nem saber. Mas por que Deus permite isso? Porque ele quer salvar. Tá? Tem igreja que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode. Por que Deus permite isso? Ah, pastor, mas tem igreja aí que o homem usa maior, tem igreja que o homem... O que o papel está dizendo aqui? Deus, ele está fazendo tudo. Paulo, ele fala lá em Romanos, eu fiz-me de tudo para salvar alguns, eu fiz-me de forte para salvar forte, eu fiz-me de fraco para salvar fraco. Por isso que você vê um monte de igreja. Porque Deus quer salvar, e Deus quer salvar, e Deus quer salvar, e Deus quer salvar. Ele quer salvar a sua casa, ele quer salvar a sua família, ele quer salvar as pessoas do seu trabalho, que você vai vê-las daqui a pouco. Ele quer salvar, ele quer salvar, ele quer salvar, ele quer salvar. Então, nós temos que nos apressar. O versículo 12, encerrando, ele diz assim, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Deus, ele manda a gente se apressar. Ah, mas como que eu vou se apressar, pastor? É que como podemos contribuir para antecipar então o dia da volta do Senhor? Parece difícil imaginar que alguém possa acelerar os planos divinos, mas é possível. Atos 3, 19 a 21. É quando Deus fala assim, arrependei-vos. Você e eu, nós queremos que Jesus volte logo, é só a gente apressar. Como é que a gente apressa? A gente apressa ganhando alma para Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, nós te damos graça pelo dia que o Senhor fez, te damos graça pelo dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, a tua palavra, do versículo 13, ela fala que segundo a sua promessa, nós vamos ver novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Oxalá, Maranata, vem Jesus, dai-nos graça, dai-nos paz, dai-nos sabedoria de evangelizarmos e ganharmos alma para apressarmos este dia. Senhor, mas a tua palavra fala que o Senhor não retarda a sua promessa. Meu Deus, quem sabe este homem tem uma promessa do Senhor. Quem sabe essa mulher que agora assiste essa live tem uma promessa do Senhor. Tem uma promessa do Senhor salvar a casa dela. Tem uma promessa do Senhor salvar pessoas viciadas na família dela. Quem sabe tem alguém que tem a promessa
do Senhor abrir a porta do emprego. Quem sabe tem uma pessoa endividada nos assistindo agora e ela tem a promessa de que o Senhor vai usar de misericórdia e ela vai colocar a vida dela em ordem. Sim, papai. Quem sabe tem alguém agora nos assistindo, a vida emocional dela está bagunçada, a vida material dela está atrapalhada, a vida espiritual, mas ela tem a promessa de que o Senhor vai honrar, vai abençoar, vai ajudar, vai transformar. Senhor amado, que assim seja. Quem sabe este homem, essa mulher, este jovem, já há algum tempo e está esperando na vida dele o cumprimento de uma determinada promessa. Aqui a tua palavra diz que o Senhor, ó Pai querido, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Salva, 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 abençoa. A salvação do Senhor é completa, porque o Senhor não apenas salva a alma, mas o Senhor reveste com o Espírito Santo, o Senhor cura. Papai, eu oro para alguém que está doente, mova as tuas mãos, que essa pessoa receba cura da alma, receba cura do corpo, e em breve o Senhor voltará. Amém? Pode tomar a água. Glória a Deus, querido. Então, aguarde a vinda do Senhor. Como alguém disse uma vez, pastor Valdeci, a gente tem que viver hoje, como se Jesus fosse voltar amanhã. Então, vamos que vamos. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração e viva Cristo!